A maior crise financeira de todos os tempos pode estar se aproximando. Governos ao redor do mundo estão empurrando com a barriga uma política monetária desastrosa, a fim de evitar um colapso financeiro sem precedentes. Entenda como o mundo chegou a este ponto e saiba como se proteger. A intervenção do Estado na economia vem causando ciclos econômicos de crise desde sempre. Eventos como a crise de 29 e a crise do subprime em 2008, ao contrário do senso comum, não são acontecimentos naturais do livre mercado e da economia capitalista. São, na realidade, o efeito de projetos econômicos equivocados feitos por governos e bancos centrais na tentativa de aquecer a economia. O incentivo ao crédito fácil, que são empréstimos a juros baixos e acessíveis a qualquer um, a expansão da base monetária, que é a famosa impressão de dinheiro nos bancos centrais, e o aumento da dívida pública são elementos comuns que antecedem uma derrocada do mercado e da economia como um todo. As consequências dessas medidas quase sempre são inflação, recessão e desemprego. Para compreender a dimensão do problema, é preciso olhar para o passado e entender um pouco da história do dinheiro. O dinheiro nada mais é do que um meio de troca utilizado por diversas civilizações ao longo da história, em substituição ao escambo, que era a forma de comércio no qual se trocava um produto diretamente por outro. O dinheiro surgiu como um intermediário extremamente eficiente entre os negociantes. Um ponto característico do dinheiro é que até menos de um século atrás, a moeda tinha valor em si mesma. Ou seja, o valor do dinheiro não encontrava-se apenas no fato de ser o meio de troca da sociedade. O valor do dinheiro também provinha da possibilidade da matéria-prima da qual ele era feito ser usada para outros fins que não o comércio. Um exemplo são as moedas de ouro, prata e cobre, utilizadas desde a antiguidade até os primórdios do capitalismo. Tais moedas continham um valor intrínseco a elas mesmas, pois além de ser o meio de troca vigente, também poderiam ser derretidas e utilizadas para outros fins, como a fabricação de joias e adornos. Outro exemplo é o sal. O sal foi utilizado como moeda pelos romanos durante muito tempo, daí vem a palavra salário. O sal, além de ser o meio de troca usual, também poderia ser utilizado para outros fins, como conservar alimentos e criar insumos medicinais. Com a evolução do capitalismo e o surgimento dos bancos, as moedas de ouro e metais preciosos foram caindo em desuso, pois foram sendo substituídas por cédulas, que eram documentos de papel que garantiam o resgate de uma quantia de ouro no banco. O papel não tinha valor em si mesmo. Seu valor consistia na possibilidade de retirar uma quantia do metal precioso do banco, que era o verdadeiro dinheiro. Assim surgiram as cédulas de papel, e por muito tempo foram lastreadas no ouro. O dólar era a moeda mais importante com lastro em ouro, pois a partir do evento conhecido como Acordo Internacional de Bretton Woods, ocorrido em 1944, o dólar passaria a ser a moeda padrão para o comércio internacional após o fim da Segunda Guerra Mundial. E assim foi feito. O padrão ouro de Bretton Woods funcionou até meados de 1971. Porém, ocorre que governos europeus passaram a converter subitamente suas reservas de dólares em ouro, evidenciando um grave problema. As reservas de ouro dos Estados Unidos já não cobriam mais o valor de todos os dólares em circulação. Foi emitida mais moeda do que a quantidade de ouro nas reservas poderia suprir. Para resolver este impasse, o presidente americano Richard Nixon decidiu em 15 de agosto de 1971 pôr fim ao padrão ouro, acabando com a conversibilidade do dólar no metal precioso e rompendo com o sistema de Bretton Woods. Pela primeira vez na história, o dólar passava a ser totalmente fiduciário, sem qualquer lastro em uma riqueza real. O grande problema que aflige o mercado até hoje começa justamente quando a moeda mais importante do mundo passa a ser fiduciária. Mas afinal, o que é uma moeda fiduciária? Moedas fiduciárias são quaisquer títulos não conversíveis e não lastreados em outro objeto que o faça ter valor intrínseco. O valor de uma moeda fiduciária advém basicamente da crença que seus usuários têm de que ela possui algum valor. Uma moeda fiduciária nada mais é que um pedaço colorido de papel sem valor algum, e geralmente só são usadas por causa da imposição de governos que impedem que a população de seus países utilizem moedas mais fortes. Um exemplo disso é o real brasileiro, uma moeda fiduciária que já perdeu mais de 85% de seu valor de compra desde que foi implantada. Porém, ainda continua sendo utilizada, pois o governo brasileiro obriga os cidadãos a adotarem como a única moeda. Conforme o artigo 318 do Código Civil Brasileiro, são nulos os contratos que convencionem pagamentos em ouro ou em moeda estrangeira. Também é proibido às pessoas físicas no Brasil manter contas em moeda estrangeira dentro do país. A fragilidade das moedas fiduciárias encontra-se na possibilidade destas serem emitidas em grandes quantidades e em curtos períodos de tempo,
gerando inflação e, por vezes, hiperinflação, tal como ocorreu na década de 1930 na República de Weimar, na Alemanha, e nas décadas de 1980 e 1990 no Brasil. A transformação do dólar em moeda fiduciária não gerou graves efeitos de imediato. A alta demanda pela moeda, a forte economia e a tradição de liberdade econômica dos Estados Unidos mantiveram a moeda estável por muitas décadas, diferentemente das moedas fiduciárias de países menos livres e menos desenvolvidos como o Brasil. O impacto das consequências de se ter uma moeda fiduciária nos Estados Unidos passou a ser sentido mais intensamente após a crise de 2008. Para impedir uma recessão econômica prolongada após a crise financeira, o governo americano passou a recorrer à velha estratégia de facilitar o crédito para impedir falências de grandes empresas, literalmente salvando negócios insustentáveis com a justificativa de preservar empregos. Para criar essa facilitação de crédito, o governo passou novamente a comprar a dívida dos bancos privados, fornecendo mais dinheiro para que estes possam emprestar para mais empresas e pessoas. Para ilustrar essa situação, pense da seguinte maneira: Batatinha Frita Sociedade Anônima, uma grande empresa afetada pela crise financeira, está à beira da falência, então resolve recorrer aos bancos para pedir empréstimos e continuar funcionando. Porém, os bancos estão receosos em prestar dinheiro, pois sabem que é arriscado emprestar para uma empresa nessa situação. O dinheiro emprestado pode nunca ser pago caso a empresa Batatinha Frita venha a falir. É neste ponto que o Estado interfere. Para salvar empresas à beira da falência, o governo incentiva os bancos a emprestarem dinheiro, comprando esta dívida do banco. Ou seja, quando o banco empresta dinheiro para a empresa Batatinha Frita, o governo devolve esse dinheiro ao banco através da compra do direito de receber o pagamento e os juros da dívida da empresa Batatinha Frita. Desta forma, quando a empresa Batatinha Frita for pagar a sua dívida, ela estará pagando ao governo, e não mais ao banco na qual ela pegou o empréstimo. Para financiar esta compra de dívida dos bancos, o governo geralmente utiliza dinheiro retirado da população através de impostos. Neste caso, aquela velha desculpa de que o Estado cobra impostos para manter serviços essenciais como saúde, educação e segurança cai por terra, pois o dinheiro tirado do povo passa a ser utilizado basicamente para salvar empresas ineficientes da falência. Aumentar impostos costuma ser uma medida muito impopular. Por isso, em muitos casos, os políticos usam outros meios para financiar a compra de dívida dos bancos. Um desses meios é aumentar a dívida pública. Basicamente, o governo pega dinheiro emprestado de investidores através de títulos de renda fixa, como os títulos do Tesouro, por exemplo, mas no fim das contas, a dívida pública sempre acaba sendo paga pelo cidadão através dos impostos, mas no longo prazo, sem prejudicar a popularidade do político que está no poder no momento. Há ainda um terceiro método muito mais cruel de governo financiar a dívida dos bancos. Este método chama-se flexibilização quantitativa, ou quantitative easing em inglês, e consiste basicamente em imprimir dinheiro para comprar a dívida dos bancos. O governo descaradamente passa a emitir dinheiro do absoluto nada para financiar a compra de dívida, expandindo a base monetária e gerando inflação. A inflação ocorre porque o número maior de dinheiro circulando na economia, com a mesma quantidade de produtos e serviços anterior à injeção de moeda, faz com que estes produtos e serviços tornem-se mais caros com o tempo. Ao contrário do que muitos pensam, não há uma valorização destes produtos e serviços, há apenas uma desvalorização do dinheiro em relação a estes. O Federal Reserve, Banco Central Americano, anunciou em 15 de março de 2020 que compraria 700 bilhões de dólares em títulos lastreados em hipotecas de instituições financeiras através de políticas de flexibilização quantitativa. O mais revoltante desta política é que ela aumenta de forma vertiginosa a desigualdade social. Um estudo feito pelo economista franco-irlandês Richard Cantillon aponta que, quando ocorre uma injeção de dinheiro na economia, os primeiros a receberem este dinheiro novo se beneficiam em detrimento daqueles que o recebem por último, pois os primeiros poderão usá-lo antes que os preços do mercado em geral aumentem devido à inflação. Desta forma, banqueiros e empresários beneficiados pelo dinheiro recém-impresso pelo Estado poderão usufruir dele antes que os preços dos produtos aumentem, enquanto empresários não beneficiados e principalmente trabalhadores assalariados sofrerão com a perda do poder de compra de seus salários, pois serão as últimas pessoas em que o dinheiro novo chegará. Ao imprimir dinheiro para salvar empresas ineficientes da falência, o Estado, além de punir as empresas eficientes, pune também toda a classe de trabalhadores assalariados, com a dilapidação de suas poupanças, bem como de seus salários, que dificilmente serão ajustados à inflação.
Este ainda nem é o problema mais grave. O caos começa de verdade quando a inflação se torna insustentável. O incentivo estatal para os bancos emprestarem dinheiro cria um falso aquecimento do mercado. Ações de empresas e outros ativos financeiros parecem ter uma valorização orgânica, entretanto, são valorizações artificiais geradas pelo acesso facilitado ao crédito. Neste cenário, pessoas começam a investir nesses ativos e o preço dos imóveis e ações de empresas disparam, gerando euforia no mercado. Mas quando a inflação se torna evidente e passa a prejudicar a economia e a popularidade dos políticos, os governantes optam por aumentar a taxa de juros e dificultar o acesso ao crédito no intuito de conter o aumento da inflação. Neste cenário, duas coisas importantes ocorrem. No caso dos imóveis, o fim do crédito facilitado desacelera o mercado, pois as pessoas não conseguirão mais realizar financiamentos de forma tão fácil e com juros tão baixos como antes. Essa desaceleração causa uma diminuição do preço dos imóveis e a consequência disso pode ser desastrosa. Imagine a seguinte situação. Com acesso fácil ao crédito incentivado pela euforia do mercado, Joãozinho decide realizar um financiamento para comprar um imóvel, uma casa, no valor de $300 mil. Porém, meses depois de Joãozinho realizar o financiamento, o governo passa a aumentar os juros para novos financiamentos e a dificultar que novas pessoas comprem imóveis, gerando uma desvalorização do mercado imobiliário. Deste modo, a casa de Joãozinho, que antes valia $300 mil, agora vale apenas $150 mil. Mas Joãozinho continuará tendo que pagar o financiamento de $300 mil, pois foi o valor combinado na época em que Joãozinho assinou o contrato. Inconformado com esta situação, Joãozinho decide romper o contrato, deixando a casa para o banco. Agora, imagine esta situação se repetindo com milhões de Joãozinhos pelo país. Seria uma catástrofe para os bancos e muitos poderiam até mesmo falir. Já no caso das ações de empresas, quando o governo aumenta a taxa de juros, ocorre uma migração do dinheiro da Bolsa de Valores para os títulos do governo, pois estes são, em teoria, mais seguros. Se a taxa de juros aumentar de forma que seja muito atrativa, pode ocorrer uma queda nos valores das ações, pois os investidores venderão suas ações para comprar títulos de renda fixa do governo. Some-se a isso o fato de que a torneira de dinheiro estatal para as empresas fechou e muitos prejuízos podem vir a ocorrer, evidenciando que os preços das ações das empresas estão muito mais caros do que elas realmente valem, gerando assim o estouro de bolhas e o fim da euforia do mercado. Desta forma, desenha-se o cenário perfeito para quedas apocalípticas da Bolsa de Valores. Desde 2008, os Estados Unidos vêm adotando essa política de facilitação de crédito e intervenção do Estado na economia. O governo americano, na tentativa de resolver a crise do subprime, vem criando uma crise ainda maior, que está por vir. A bolha de crédito americana pode estourar em um futuro bem próximo. O investidor e empresário e escritor Robert Kiyosaki, famoso por prever a crise econômica de 2008, alerta que a maior crise da história do mundo está chegando. Michael Burry, investidor famoso por fazer fortuna ao apostar contra o mercado imobiliário americano na crise do subprime, alerta que estamos vivendo a maior bolha especulativa de todos os tempos e em todas as coisas. No cenário dantesco que se aproxima, alguns ativos se mostram mais resilientes a quedas do mercado do que outros. Ouro e Bitcoin são alternativas mais óbvias para os que pretendem preservar seu patrimônio frente à inflação e à crise vindoura. Ambos possuem vantagens e desvantagens. O ouro é um ativo que se mostra mais resistente em tempos difíceis, muitas vezes se valorizando absurdamente enquanto o mercado financeiro despenca. O ouro pode ser comprado através de papéis na bolsa de valores ou através de fundos de investimento. A principal desvantagem do ouro comprado em bolsas de valores ou em fundos de investimento é a possível intervenção estatal que pode impedir o resgate dos papéis em tempos de crise. É possível também investir em ouro físico, porém as principais desvantagens são a baixa liquidez, os riscos de mantê-lo em casa ou os custos de mantê-lo em um cofre no banco. O Bitcoin, também conhecido como ouro digital por seu comportamento semelhante ao ouro em tempos de crise, pode ser uma alternativa para a proteção de patrimônio. O Bitcoin é a primeira criptomoeda a existir, pioneira do sistema blockchain. Pode-se resumir o blockchain como um sistema de base de dados que funciona de maneira distribuída, alimentado por diversos computadores. O blockchain garante que ninguém consiga efetuar fraudes, tornando cada moeda rastreável desde o momento de sua criação. Funciona como um grande livro-caixa público, em que são registradas todas as transações de forma rápida e segura. As informações inseridas na blockchain são imutáveis e verificadas por todos os computadores que fazem parte da mesma cadeia. O Bitcoin, ao contrário do ouro e das antigas moedas conversíveis em ouro, não possui valor em si mesmo.
Neste aspecto, o Bitcoin se assemelha às moedas fiduciárias, entretanto, há uma diferença fundamental: a impossibilidade de gerar inflação, pois o Bitcoin não pode ser emitido por nenhuma entidade centralizada como os bancos centrais. Conforme a programação do Bitcoin feita por Satoshi Nakamoto, a rede do Bitcoin possui um limite de 21 milhões de unidades, não podendo ser criado um número de moedas maior que este, sendo uma moeda deflacionária. A moeda corrente do Brasil, o real, foi criada em 1994 e até a data de hoje perdeu 85% de seu poder de compra. Se alguém guardasse uma nota de R$100 embaixo do colchão em 1994, em 2021 o poder de compra desta cédula seria de pouco mais de R$15 em relação a 1994. Já o Bitcoin, criado em 2009, teve uma espantosa valorização de 6.874.574.900%. Se alguém tivesse comprado R$100 de Bitcoin em 2009, em 2021 teria um valor próximo a 16 bilhões de reais. Óbvio que tal fenômeno não se repetirá novamente com o Bitcoin, pois a moeda já cresceu absurdamente e vem se estabilizando a cada dia. Mas o Bitcoin ainda tem muita perspectiva de crescimento. Cada vez mais grandes empresas vêm fazendo caixa nesta moeda digital. A recente aprovação de ETFs de criptomoedas na Bolsa de Nova York também abriu espaço para que cada vez mais players entrem no mercado do Bitcoin. A preocupação com a política monetária dos Estados Unidos vem levantando discussões no Fórum Econômico Mundial sobre a possível substituição do dólar americano como moeda global. Cogitou-se a utilização de títulos do FMI e até mesmo a criação de uma moeda digital para substituir o dólar nas transações internacionais. Independente do que o Fórum Econômico Mundial decidir, é fato que na prática o Bitcoin já é utilizado como meio alternativo de transação internacional, pela praticidade e privacidade da tecnologia empregada. Tudo indica que no longo prazo o Bitcoin será uma moeda quase tão importante quanto o dólar no comércio internacional. Este vídeo tem o objetivo meramente informativo, não é de forma alguma uma recomendação de compra. Se você se interessou por algum dos ativos aqui citados, os estude e entenda antes de tomar qualquer decisão, e se possível consulte um especialista de investimentos de sua confiança. Se você chegou até aqui, deixe seu like para ajudar a divulgação do canal, compartilhe com seus amigos e deixe sugestões de temas nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.